Olá, tudo bem com você? Comigo tudo bem. Vamos seguindo aqui para mais uma aulinha, um bate-papo geográfico. Vamos lá? Bora? Livro 4. Vamos hoje falar um pouquinho sobre os problemas que acontecem no espaço rural. Da mesma forma como acontece no espaço urbano, também no campo tem os seus problemas a serem resolvidos, tá certo? Então vamos lá. Hoje fiz aqui uma tela diferente para a gente começar a nossa aula, né? Primeiro, uma inspiração, o calendário. Olha o calendário, né? Por que o calendário? Porque estamos chegando nas queridas férias. Ó, sorriso, sorriso, sorriso. Muito bem. E aí, coloquei aqui um trechinho da letra da música do Toquinho como inspiração. Será que a terra vai seguir nos dando o fruto, a folha, o caule e a raiz? Será que a vida acaba encontrando um jeito bom da gente ser feliz? Isso aqui é um trechinho da letra da música do Toquinho, que fala a respeito do nosso planeta e dos cuidados que deveríamos ter, né, com o uso do mesmo, tá certo? Bom, então vamos aos problemas do campo, ok? Quem curtiu, dá um like aí, dá um joinha aí. Muito bem. Aumento da produtividade agrícola, aumento da área cultivada e o crescimento da pecuária. O que é isso, Rick? São as três coisas que juntas acabam causando problemas do espaço rural. Tá certo? Bom, esses problemas do espaço rural são vários, né? Então, três coisinhas básicas levam a vários problemas do espaço rural. Pode ser a falta de água, o desmatamento e a degradação, destruição do solo, os agrotóxicos, olha eles aqui novamente, problemas sociais, olha eles aqui novamente, e os desafios para o futuro. Bora lá? Escassez da água. Coloquei como imagem inspiração dessa semana o menino refletindo essa questão da falta de água, né? Com certeza aqui chove, não chove há muito tempo e a água está esgotando. E o menino está ali pensativo, o que fazer com isso, né? Olhamos aqui no nosso texto que não é um problema que afeta só a nós brasileiros. É um problema que vai afetar o planeta todo, né? E o Brasil, mesmo tendo 12% de toda a água doce do planeta, né, também sofre com a crise hídrica. É uma preocupação nossa, né? Principalmente da gente que mora aqui no Sudeste. Estamos sempre aí prestando atenção na quantidade de chuva e o preenchimento da água nas nossas represas, para que a gente não fique sem, né, o nosso líquido tão precioso. Quais são as causas da escassez, da falta de água? Pode ser seca, excesso de poluição, agricultura, né? Muita criação de animais, né? Má distribuição do recurso, né? Pode ser também nessa má distribuição, essa tubulação por onde passa a água, ter vários furos, vários escapes e estar perdendo parte desse produto, né? E quando falamos em má distribuição, estamos referindo ao fato de que nem sempre a região onde a concentração populacional é maior é aquela que possui mais água. Também tem isso. Quanto mais gente, maior o consumo. Então, também pode ser que falte água em algumas áreas pelo excesso de pessoas, né? Por isso que é importante políticas públicas de controle de natalidade, para conscientizar as famílias
na questão de número de filhos, né? Quanto mais pessoas, maior o consumo, é uma consequência, né? Quanto mais pessoas, vai sinalizar uma crise hídrica grave, a falta de água, outra consequência, né? A água como um bem essencial para a nossa vida vai causar impactos sociais, econômicos, ambientais, né? E como exemplo, nós podemos ter aí o esvaziamento das cidades, população migrando para o campo, fazendo uma migração inversa. Lá no campo, tendo que diminuir a produção por falta de água, a indústria tendo que diminuir a produção por falta de água, que vai gerar falta de emprego, né? De renda, certo? Uma série de situações podem acontecer por conta da escassez ou falta de água. Desmatamento e degradação do solo. Desmatamento, também temos utilizado agora uma nova palavrinha que se chama desflorestamento, porque florestas inteiras são cortadas, né, para exploração da madeira, para fazer uma criação de gado ou para plantação. E degradação do solo é utilizado mesmo quando a gente tem aí a perda desse solo, né? Ele fica exposto muito tempo à ação do vento, do sol, da chuva, ele acaba se desfazendo, se degradando, se desgastando, né? E aí não serve para mais nada, fica infértil, certo? Então, como que eu uso a exploração das árvores, né? Então, eu uso a madeira das árvores para construção civil, para fazer móveis, para a indústria de celulose, né? Que vai fazer aquela pasta que depois ela vai resolver se ela vai se tornar papel sulfite, papel de caderno, né? Rolos de papel de presente, que ainda vai uma película de tinta por cima, se ela vai se transformar em papelão, se ela vai se transformar em bobinas de papel jornal, depende, né? Então, aí pode ser uma outra indústria que pasta de celulose para transformar em um outro tipo de papel. Quem gosta de fazer origami, tem um papel específico para isso. Quem trabalha com cartões de visita, né, tem papéis de gramatura diferente, ou seja, espessura do papel mais fininho, mais pesadinho, mais grosso, certo? Tipo uma casquinha, outros bem liso, parece até com um plástico por cima. Tudo bem? O desmatamento também é ocasionado pela pecuária extensiva, que são os animais criados soltos no pasto, então eles ficam pastando para lá e para cá, fazem o pisoteamento do solo, né? O solo, além de todo pisado pelo boizinho, pela vaquinha, ainda recebe o cocôzão e o xixizão dessa vaquinha, contaminando o solo e a água, né? E onde esse boizinho e essa vaquinha foram passando, o peso deles é grande, abre ali um caminho, naquele caminho não nasce mais planta nenhuma, porque o solo ficou pisoteado, compactado, o solo não consegue respirar, então o solo morre. Uf. O desmatamento também provoca a perda da biodiversidade, porque você perde a vegetação original, né? Cadê a Mata Atlântica aqui ao nosso redor da região sudeste, né? Com isso também os seres vivos que moravam nela desaparecem, porque seu habitat natural some, né? Eu coloquei como inspiração, para a gente refletir bastante essa questão de desmatamento, 3 coisas. Desmatamento para a plantação da soja, para a criação do boizinho e da vaquinha, o boizinho lá está uma cara não muito animada. E o desmatamento para o aproveitamento da madeira, né? É a inspiração deste conteúdo. Isso tudo do desmatamento pode levar a esses processos que a gente fez uma listinha aqui para vocês, ok? Então, quando você tem a retirada da plantação, desculpa, da vegetação, para você estar fazendo uma plantação, durante um período o solo fica exposto ao sol, ao vento, à chuva, e isso provoca erosão.
o solo vai ficando empobrecido, né? Porque ele vai perdendo os nutrientes com esse trabalho contínuo do vento, do sol, da chuva, o tempo todo atuando ali sobre ele e ele ali, sem nada. Levaram as árvores e ficou só o solo, desnudo, sem nada, certo? O primeiro processo que pode acontecer nessa situação é a arenização, porque o sol e o vento, eles atuam como se fosse uma faquinha cortando, né? Então o sol resseca, o vento vem e varre, resseca, varre, né? E aí aquelas partículas de terra, elas vão ficando fininhas, fininhas, até se tornar uma areia. Aí elas não prestam para mais nada, nem para a agricultura, nem para a pecuária. O solo para a agricultura, a semente não vai germinar, porque o solo está morto, e na pecuária não vai ter grama para o boi e para a vaca pastarem. Solo morto e enterrado, literalmente, certo? Bom, segunda situação que pode acontecer é a lixiviação. O que é a lixiviação? Para locais de clima muito úmido, com excesso de chuva, que região sudeste é uma delas, né? Você cortou a vegetação, deixou a terra ali um tempo, sem nada. Ela vai ficando exposta à chuva. Chuá, chuá, chuá. Chuá, chuá, chuá. Diariamente. O que vai acontecer com esse solo? Ele perde os nutrientes. Ele vai ficando lavado, um solo meio melequento, a gente costuma dizer hidromórfico, feito a partir do contato com a água. Né? Então, todo bléu, joga a semente lá, uma refogada, coitada da semente. Não vai para frente jamais, porque tudo na natureza tem a sua quantidade específica, quantidade de água, de sol, de vento. Nada em excesso faz o crescimento da plantinha. Então, a lixiviação é o solo lavado, que ele perde os nutrientes que vão embora, né, com a água da chuva. Queimadas. Queimadas em excesso. Aquele calor do fogo queimando, né? Retiram os nutrientes do solo, deixa o solo pobre, né? O solo fica lá, torrões, não servem para nada também. Você pega nele, são cinzas, até cheira a cinza queimada. Né? Quem que vai plantar ali? No primeiro ano você planta até que ainda resolve. No segundo ano você faz o mesmo processo? Desiste. Já está a terra infértil. E, por último, o excesso de irrigação, excesso de água. Né? Então, tem locais que estão distantes dos rios e precisam ter a irrigação artificial. Né? Então, tem aqueles caninhos, né, jogando a água lá. Só que em alguns locais jogam tanta água que acaba indo embora o material fértil da terra e ficando somente os sais. Aí abrindo um outro processo chamado de salinização. Veja, como é importante a gente entender o problema que gera a retirada da vegetação natural de um lugar. Gera arenização, que é o solo seco se desfazendo, virando areia. Vira lixiviação, que é o solo encharcado, molhado, que o nutriente foi embora com a água da chuva. Vira salinização, os sais expostos. Por quê? Né? Com muita água da irrigação artificial, levou os nutrientes melhores, sobrou somente os sais. E o excesso de queimada também prejudica o solo, deixando o solo seco, torrado, né? Seco, pobre. Tudo bem? Tranquilo aí? Vamos então para o nosso próximo slide, que vai falar daqueles que nós já falamos tanto semana passada, que são os agrotóxicos. Esses aí não adianta. Tudo bem, fazem combate às pragas, né? São produtos químicos, ajudam a indústria química a crescer, tudo bem. Só que quando se usa em excesso, eu disse excesso,
causam danos ao meio ambiente e à saúde das pessoas, como nós já vimos na aula anterior, tá? Quais são os problemas causados pelo agrotóxico, né, ao meio ambiente? Olha, a expiração, a abelhinha, né? Olha, a abelhinha, tão bonitinha, tão simpática. A abelhinha, ela é uma que se atrapalha com esse agrotóxico. Por quê? Né? Ela deixa de fazer o processo de polinização. O que é a polinização? Já deve ter aprendido lá na aula de ciências. A abelhinha vai de uma florzinha na outra, né? E nas patinhas dela, ela sempre leva um pouquinho de pólen, né? Dessas plantas e vai germinando para lá e para cá, para lá e para cá. Se eu não tenho abelhas, eu não tenho polinização, eu não tenho sementinhas espalhadas por aí. Um problema, certo? Bom, então o que elas causam? O uso excessivo de agrotóxico, contaminação do solo e da água, contaminação de áreas naturais distantes. Lembra que eu falei? Quando aplicam agrotóxico por aspersão, quando passa o avião jogando pesticida na lavoura, que o vento leva esse pesticida à distância, podendo contaminar tudo que tem aí pela frente. A chuva também carrega, né? A água evapora, vai para a nuvem, e essa nuvem cheia de produtos químicos vai também jogar essa água longe, né? Pode matar insetos que não estariam prejudicando aquela plantação, né? Pode exterminar as abelhas, que são as responsáveis pela polinização, como a gente acabou de explicar, né? E pode fazer o pior, pragas que se tornam resistentes a esses pesticidas, tendo que cada vez mais colocar mais veneno, para ver se elimina, ou tendo que usar novos venenos, ou a mistura de mais veneno, que vai formando aí uma bomba, né? Relógio, que a qualquer momento, com certeza, vai explodir. E quem vai sofrer somos nós. Bom, problemas sociais, né? A nossa inspiração aqui são os movimentos sociais. Importantes, todos os tipos de movimento, né? Se eu coloquei aqui várias pessoas, todas lá de mão levantada, né? É importante todo o movimento social, né? Porque é o momento em que a população consegue, né, falar alguma coisa, buscar alguma reivindicação ao seu favor. Bom, a população do campo sofre com concentração de terras, então eles vêm há muito tempo buscando a questão da reforma agrária, que a gente já comentou em aulas anteriores. A reforma agrária é quando o governo faz a desapropriação de lotes de terra improdutivos, né? E ela tem um cadastro com famílias, né, que podem receber esse lote de terra para trabalhar, né? Tem a questão também da precariedade do trabalho, então a falta de fiscalização, a falta de ferramentas adequadas, né, para estar trabalhando, que não venham a correr risco de vida trabalhando na lavoura de sol a sol, excesso de tempo de trabalho também, né? O que falta? Políticas públicas lá no campo, de serviços de saúde, né, básicos, certo? Educação, a abertura de mais escolas, para alfabetizar quem ainda não sabe ler e escrever, que é algo muito comum na zona rural. E o saneamento básico, que é a rede de esgoto, a água potável, né? São coisas assim básicas para a pessoa enquanto, né, trabalhando, enquanto ali na sua vida. Políticas públicas, né? O que falta também ser feito? Falta de fiscalização do trabalhador no campo, falta de verificação do cumprimento dos direitos do trabalhador rural. Não tem lá gente para fazer a fiscalização e está vendo se começou às 7 da manhã, parou às 5 da tarde, se teve horário de almoço, não tem nada disso. Se ele teve direito às férias, se a gestante parou no tempo certo para estar na sua licença maternidade, né? Então, tudo isso tem que ser revisto. Isso faz parte, né, do Ministério do Trabalho, né? São obrigações que deveriam estar sendo verificadas.
Como consequência tudo isso, né? Nós temos hoje para o campo fluxos migratórios periódicos, tanto no período do plantio e da colheita. Então, muitas vezes não são nem trabalhadores do campo, são pessoas que estão desempregadas e acabam aceitando ir trabalhar no campo, né, por qualquer valor. Então, isso já é uma exploração, certo? Mão de obra não regulamentada, como lavrador, né, como motorista de trator, né? Algumas profissões que deveriam ser regulamentadas. E a exploração dessa mão de obra. Trabalha aí o dia inteiro por R$ 10, R$ 20, não sei qual o valor agora, que são os boia-frias, né? Os boias-frias, que acabam aí trabalhando por qualquer valor durante o período de um dia. Por isso tem esse nome de boia fria, né? Porque acabam comendo, saem cedo, levam a sua marmita e comem a comida fria. Temos aí muitos desafios para o futuro, né? Então, como alimentar 8 bilhões de pessoas, até coloquei uma imagem aí e a pergunta, né? E tendo que se preocupar com o meio ambiente, né? Mas não tem jeito, chegamos a um momento que precisamos nos preocupar com o futuro. Talvez a situação aponte para a agroecologia, que é você estar conseguindo usar os benefícios da natureza, né? Claro, ao seu favor, sem estar destruindo, sem estar provocando a exaustão e o desaparecimento desses ambientes que a gente acaba utilizando. Então, tá lá, meio ambiente e alimentação saudável, né? Como conseguir? Então, seria o uso da floresta, né? Com tecnologia limpa, agricultura familiar, né? Amor, por que não? As pessoas, hoje em dia, elas andam muito intolerantes, né? Gerar aí um pouco de amor, tolerância ao próximo, o desenvolvimento sustentável, que é você usar, né? E repor o que está usando. Se eu cortei determinada espécie de árvore, eu vou lá e replanto da mesma espécie para que nunca falte, né? Segurança alimentar, para evitar que as pessoas tenham tantos tipos de alergia novos que estão sendo utilizados, aparecendo, né? Uma indústria menos agressiva na sua produção, produzir de acordo com o consumo, não sair produzindo para armazenar, inclusão das pessoas que estão fora do mercado de trabalho, né? Valorizar o pequeno artesão, né? Incentivar o lazer no ambiente aberto, cultura em ambiente aberto, preservar os mananciais de água, né? Entender mais a importância da ecologia para uma saúde nossa de qualidade, certo? Então, esses são as ideias da agroecologia, tá certo? Que é importante para que a gente entenda e consiga ter um panorama do que será o futuro. Se a gente não tiver pelo menos um mínimo disso, eu não sei como ficará. Duas ideias para o desafio do futuro. A primeira são as agroflorestas, que você está vendo aqui as árvores no fundo da imagem? Você não faz desmatamento. Não, não. Você limpa o terreno e aproveita os espaços entre as árvores para fazer a sua plantação. Isso é a agrofloresta, certo? É uma plantinha ajudando a existência da outra. E o que nós já falamos na semana passada, a opção pelos alimentos orgânicos, sem agrotóxicos, produzido de um modo mais correto, em harmonia com o meio ambiente, né? E aqui no caso das agroflorestas, tem aqui um esqueminha do desenho, para a gente poder entender como é que acontece essa produção. Então, olha só, né? Sem necessidade de adubo nem agrotóxico, né? Porque ó, as podas das árvores alimentam o solo, que ela se decompõe e fertiliza o solo naturalmente, né? Os animais
fazem a dispersão das sementes, né? E ainda ajudam, né, com os seus excrementos a fertilizar o solo, né? As plantas de diferentes estratos, diferentes tamanhos, ajudam a criar sombra e protege, né, a produção. Não precisa ficar jogando pesticida para estar espantando o bicho que venha consumir a produção. As árvores já estão ali encobrindo, né? Apesar de que alguns frutos só existem por conta de outros. Como assim, professor? O cacau é um cultivo de sombreamento. Só dá o fruto cacau se ele estiver embaixo da sombra de uma árvore maior, né? Precisa da sombrinha, calor, umidade e sombra para que ela possa gerar o fruto. Tudo bem, pessoal? Tranquilo aí? Sem dúvidas? Mágoas, dores, vontade de gritar? Não? Então, é isso. Ficamos por aqui essa semana falando um pouquinho aí sobre problemas do espaço rural. Obrigado pela companhia de vocês. Beijocas geográficas.